Minha irmã é autista severa e eu a odeio por transformar minha vida em um pesadelo. Odeio ela. Deveria ser errado dizer isso, mas não parece que é. Desde que minha irmã nasceu, foi como se eu tivesse sumido do radar dos meus pais. Eu tinha 6 anos, animada para ser uma irmã mais velha, mas essa animação desapareceu rápido. A mudança foi gradual, mas inegável. De repente, eu estava me mudando para o porão porque ela precisava ficar mais perto da mamãe e do papai. Aquilo doeu. O porão era assustador e frio, e eu sentia falta do calor de estar perto deles. As noites lá embaixo eram longas e solitárias. Eu ouvia o resto da família lá em cima e me sentia tão isolada, como se fosse mais uma intrusa do que uma filha. Perder meus brinquedos para ela foi outro golpe. Ela não queria quebrá-los, mas acontecia o tempo todo. Lembro de tentar explicar aos meus pais como aquilo me fazia sentir, esperando um pouco de simpatia, talvez até justiça, mas tudo que eu ouvia era: ela é mais nova, ela não entende. Você é a irmã mais velha, você deveria ser mais compreensiva. Parecia tão injusto. Aqueles brinquedos eram minha válvula de escape, e vê-los quebrados, sem que ninguém se importasse o suficiente para resolver, só aumentava a sensação de que eu era invisível. O incidente do MacBook foi a gota d'água. A escola tinha me dado um porque eu estava indo muito bem, e então, um dia, ele simplesmente foi destruído. A escola ficou brava comigo por ter sido descuidada, e meus pais só jogaram mais culpa em cima de mim. Ninguém parou para considerar que não tinha sido minha culpa. Eu estava furiosa e magoada, mas, mais que tudo, me sentia sozinha lidando com aquela bagunça. Não era só sobre um laptop, era sobre sentir que ninguém estava do meu lado. Honestamente, tentar equilibrar ser irmã e ter uma vida é difícil. Eu amo minha irmã, claro, mas parece que meus pais esquecem que eu também ainda sou uma criança. Toda vez que ela precisa de algo, eu tenho que largar tudo. Não importa se estou estudando, saindo com amigos ou tentando descansar. É como se eu estivesse de plantão 24/7 sem nunca ter me inscrito para isso. Não lembrava a última vez que saí com amigos sem ficar checando o celular, preocupada em perder uma ligação de casa me pedindo para voltar correndo. Minha vida parecia estar em pausa perpétua, sempre esperando pela próxima crise ou pelo próximo pedido de ajuda. O dia em que decidi ir assistir ao novo filme do Homem-Aranha foi um grande acontecimento para mim. Fazia séculos que eu fazia planos que eram só para o meu próprio prazer. Meu amigo Jake estava falando sobre o filme há semanas, e seu entusiasmo era contagiante. Eu precisava daquele respiro, algumas horas em que eu pudesse ser só uma adolescente, não uma cuidadora. Então tomei uma decisão. Só dessa vez eu desligaria meu celular para curtir o filme sem me preocupar com mais nada. Apenas 2 horas, sabe? Ao sair do cinema e ligar o celular de novo, senti como se tivesse sido atropelada. Chamadas perdidas e mensagens por todo lado. Liguei para casa imediatamente e a alegria do filme evaporou a cada toque. Quando minha mãe atendeu, sua raiva me cortou. Onde você estava? Precisávamos de você 1 hora atrás. Mal consegui falar. Corri para casa me sentindo culpada, mas também com um pouco de raiva. Quando cheguei, foi como entrar em uma tempestade. Meus pais estavam furiosos, sua decepção era uma força palpável no ambiente. Dependemos de você, e você simplesmente some para assistir a um filme? A voz do meu pai era afiada, suas palavras pontuadas pelos barulhos de fundo da minha irmã, como se ir ao cinema fosse algum tipo de crime. Tentei explicar que só queria um descanso, que só queria algumas horas para mim, mas caíram em ouvidos surdos. Suas responsabilidades aqui são mais importantes que um filme, minha mãe completou suas palavras finais. Me colocaram de castigo, disseram que eu estava sendo irresponsável, tudo por causa de um filme. Sentada no meu quarto depois, percebi, não era sobre o filme. Era sobre me sentir presa. Sim, eu entendo que minha irmã precisa de mim, mas às vezes eu só quero fazer algo normal sem me sentir culpada ou me meter em problemas por isso. Ter 18 anos e sentir que não tenho permissão para ter minha própria vida é difícil. Era sobre me sentir presa em um papel que nunca escolhi, sobre desejar um pedaço de normalidade em uma vida que era tudo menos normal. Eu amava minha irmã profundamente, mas naquele momento, não pude evitar me sentir roubada das experiências simples da adolescência, de amizades e momentos despreocupados. Viver na minha casa parece estar presa em um loop onde tudo gira em torno da minha irmã e das necessidades dela. Não me entendam mal, eu entendo. Ela precisa de muito cuidado e eu quero estar lá por ela. Mas às vezes parece que eu sou só mais um item na lista de tarefas da família. Ajude sua irmã. Certifique-se de que ela está bem. Você não vê que estamos ocupados com ela? É exaustivo.
Me sinto mais como uma mão extra do que como parte da família. É como se eu fosse invisível, a menos que precisem de algo para ela. Essa sensação de ser uma escrava na minha própria casa é sufocante. Eu carrego esse peso, um fardo que me fez questionar meu próprio valor dentro de casa, como se eu fosse mais um ajudante do que um membro real da família. E então teve aquela semana que parecia que poderia ser diferente. Fui escolhida para fazer um discurso em um evento da escola. Algo naquele reconhecimento acendeu uma chama em mim. Trabalhei duro naquele discurso, colocando meus pensamentos e sentimentos em cada palavra. Quando meus pais disseram que estariam lá para me assistir, pela primeira vez em muito tempo, me senti valorizada. Finalmente, algo sobre mim. Eu ensaiava meu discurso toda noite, imaginando olhar para a plateia e ver meus pais lá, talvez até os visse sorrindo, orgulhosos. A empolgação era como um farol, uma luz rara na escuridão do meu dia a dia. Parecia que dessa vez as coisas poderiam ser diferentes. Mas não foram. Eles perderam o evento por causa de algo relacionado à minha irmã. Mais uma vez, culparam ela. Ficar lá, prestes a começar meu discurso, e não vê-los na plateia me destruiu. Continuei com a voz trêmula e as mãos tremendo. Chorei, não só pelo discurso, mas por todas as vezes em que me senti deixada de lado. Sim, eu consegui, e as pessoas aplaudiram, mas pareceu vazio. No caminho para casa, não consegui segurar as lágrimas. Não era como se eu quisesse fazer um drama por eles terem perdido o discurso, mas doeu muito. Parecia um lembrete de que não importa o que aconteça comigo, sempre seria secundário. E enquanto caminhava, tudo o que eu conseguia pensar era: esse padrão parece nunca ter fim. Conversar sobre faculdade com meu pai era algo que eu estava ansiosa. Começou normal, eu estava realmente animada. Pela primeira vez, parecia que estávamos focando no meu futuro, em algo que era sobre mim. Eu estava começando a me empolgar, pensando que talvez a faculdade fosse minha chance de sair e fazer minhas próprias coisas, longe do caos de casa. Estávamos olhando alguns folhetos, falando sobre cursos e camp. Era o mais perto que eu tinha chegado de sonhar em muito tempo. E então meu pai soltou a piada. Algo sobre escolher um curso que desse um bom salário, para que eu estivesse pronta para cuidar da minha irmã quando eles se fossem. Ele riu, achando que era só um comentário descontraído, mas aquilo me atingiu como um soco. Tudo que eu tinha guardado dentro de mim explodiu. Não consegui me segurar. Comecei a chorar, depois a gritar. Disse a ele o quão injusto era que toda a minha vida fosse esperada que girasse em torno de ser cuidadora da minha irmã. Tudo saiu, todo o ressentimento, todo momento em que me senti ignorada, toda vez que tive que abrir mão de algo. Tentei fazê-lo entender o quanto eu tinha que sacrificar, como tudo sempre voltava para o que minha irmã precisava. Mas eles não entenderam. Meus pais só ficaram lá, me olhando como se eu estivesse falando outra língua. Me vendo surtar, sem conforto, sem desculpas, nada. Seus rostos estavam frios, distantes. Era como se não conseguissem entender porque eu estava tão chateada com uma piadinha. Foi aí que eu percebi, eles nunca iam me ouvir. Corri para o meu quarto, bati a porta e fiquei lá desde então. E sabe o que é pior? Já faz horas, e eles nem sequer vieram ver se eu estava bem. Nada de batidas na porta, nenhuma palavra. É como se meu surto não importasse para eles. É tão solitário ficar aqui sabendo que mesmo assim, tão chateada, ainda não é o suficiente para que eles vejam o quanto estou sofrendo. É como se eu estivesse presa nesse papel que eles decidiram para mim, e os meus sentimentos sobre isso não importam. Eu estou errada por querer mais do que isso? Por querer ser vista como mais do que só uma futura cuidadora para minha irmã? É como se, não importa o que eu faça, minha vida não importasse. Eu não sou nada para eles. Nada mais do que um seguro para minha irmã depois que eles se forem. Horas viraram um dia, e então outro, sem uma palavra dos meus pais. Algo dentro de mim mudou. Não conseguia ignorar a sensação de que algo tinha que mudar. Não era só sobre sair por um tempo. Era sobre precisar de espaço para resolver minhas próprias coisas sem sempre ser puxada de volta para a mesma situação. Pensei na única pessoa que sempre pareceu me entender, meu avô. Sem fazer um grande plano, só joguei algumas coisas essenciais em uma mochila uma noite e fui embora. Mandei uma mensagem para ele dizendo que estava indo para lá, meio esperando que ele tentasse me convencer a voltar ou ligasse para meus pais. Mas ele não fez isso. Só respondeu: a porta está aberta. Ficar com meu avô tem sido revelador. Não é como se cada momento fosse uma profunda conexão, mas é calma aqui. Ele me deixa ser. Conversamos sobre faculdade, sobre o que eu quero fazer, e é a primeira vez em muito tempo que consigo pensar no meu futuro sem me sentir culpada ou estressada.
Ele tem me apoiado, me encorajando a pensar no que eu quero, não no que sinto que devo fazer. É estranho, mas em apenas uma semana aqui, me senti mais eu mesma do que em anos. Jantamos juntos, assistimos a alguns filmes antigos, e ele compartilhou histórias de quando era jovem. Tem sido bom, simples e libertador. Até comecei a pesquisar faculdades de novo, dessa vez, olhando para programas que realmente me interessam, não só os que dariam dinheiro suficiente para cuidar da minha irmã no futuro. Estar com meu avô me deu um vislumbre do que minha vida poderia ser, e é algo que eu quero segurar com força. Uau! Obrigada por todo o apoio e amor que vocês me deram. Nunca esperei que esse post fosse ficar tão grande. Obrigada mesmo. Depois de pensar nas últimas horas, vocês estão certos. Eu não odeio minha irmã. Não é culpa dela ter nascido do jeito que é. Meus pais vieram falar comigo um tempo depois do meu surto, mas eu não consegui falar com eles, só chorei e pedi que fossem embora. Eles fizeram um acordo com meu avô para eu ficar com ele por enquanto. Meus pais querem conversar, mas decidimos que é melhor eu ir embora agora, preciso de espaço e tempo para me recompor. Vamos nos sentar e conversar sobre isso mais tarde essa semana. Obrigada de novo pelo amor e apoio nisso tudo. Comecei contando ao meu avô a história do porquê eu tinha surtado. E para ser honesta, quando finalmente desabafei tudo com ele, sua reação foi muito mais intensa do que eu esperava. Quer dizer, eu sabia que ele ficaria surpreso, mas ele parecia chocado, horrorizado. Contei a ele como as coisas eram em casa, como eu basicamente era a cuidadora em tempo integral da minha irmã, além de tudo mais, e como tudo desmoronou naquele dia com a piada do meu pai sobre a faculdade e cuidar dela para sempre. Meu avô ficou muito bravo, principalmente quando descobriu que minha irmã deveria estar recebendo ajuda profissional, e que não estava. Ele disse um monte de coisas que não me sinto confortável repetir aqui, mas basicamente, minha irmã deveria estar sob os cuidados de um profissional, e meus pais estavam ignorando isso. O resumo é que não era certo, nem seguro, para mim estar nessa posição, especialmente com como as coisas estavam com minha irmã. Ele não conseguia acreditar que meus pais estavam colocando tudo isso em cima de mim, e que tinham escondido tanto do resto da família. Ele também ficou muito bravo com o incidente do cinema, dizendo que foi a gota d'água que mostrou quão injustamente eu estava sendo tratada. Meu avô é normalmente bem tranquilo, então vê-lo assim foi grande coisa. Ele me disse claramente, não fale com seus pais a menos que eu esteja lá. O que honestamente foi um alívio. Ele disse que falaria com eles primeiro, resolveria tudo e estaria comigo para qualquer conversa no futuro. Mas não foi só meu avô. Nos dias seguintes, tios, tias, primos, todo mundo entrou em contato. Todos estavam verificando se eu estava bem, e todos estavam tão chocados quanto meu avô. Acontece que meus pais estavam mentindo para todo mundo. Diziam que tinham um cuidador profissional para minha irmã, e até aceitavam dinheiro da família para pagar por isso. Só que esse cuidador nunca existiu. Todo mundo estava muito bravo por terem sido enganados, especialmente sobre algo tão sério. Essa última semana, Carol, foi uma montanha-russa. Difícil? Sim, mas também esclarecedora de um jeito bom. Todo o drama com meus pais e descobrir tudo isso foi muito para processar, mas teve um lado inesperado. Minha família estendida se unindo por mim de formas que eu nem sabia que precisava. Meu avô esteve no centro disso tudo, tentando compensar o que ele chama de tempo perdido. Ele tem me empurrado para ser uma adolescente de novo. É estranho, mas bom, ser encorajada a sair com meus amigos mais ou só relaxar e fazer o que eu quiser. Coisas que eu não fazia há bem sempre. É como se eles tivessem uma missão para me ajudar a recuperar partes da minha vida que eu nem sabia que estava perdendo. E não é só ele. Minhas tias e tios têm sido incríveis. Eles estiveram por perto essa semana toda, trazendo comida, conversando, realmente me ouvindo. É como se estivessem fazendo um esforço enorme para mostrar que se importam, para garantir que eu não me sinta sozinha nessa bagunça toda. É avassalador, mas da melhor forma possível. Pela primeira vez em séculos, eu não sou só a irmã ou a cuidadora. Eu sou só eu. E isso é muito, muito bom. A conversa com meus pais no sábado à noite. Desastre nem começa a cobrir. Eu fui lá esperando que talvez, só talvez, pudéssemos começar a consertar as coisas. Em vez disso, tudo desmoronou ainda mais. Eles admitiram um monte de coisas, coisas tão fedidas que nem consigo colocar aqui. Mas o pior, nenhum me desculpe saiu da boca deles. Em vez disso, eles reforçaram dizendo que eu basicamente nasci para ser cuidadora da minha irmã. Sim, meu pai realmente disse isso. Como se meu propósito inteiro fosse só cuidar dela. Eu não aguentei. Tudo que eu tinha descoberto,
Todo o apoio que tinha recebido da família, tudo veio à tona. Eu os confrontei. Todas as mentiras sobre o cuidador, o dinheiro que supostamente estavam gastando mas não estavam, tudo, mas eles só desviaram e deram desculpas. No final da conversa, as coisas estavam ainda pior do que antes. Parecia que eu estava batendo em uma parede de tijolos tentando fazê-los entender. Eu tinha ido para aquela conversa com um fio de esperança de que poderíamos consertar as coisas, mas saí de lá sentindo que aquela chance tinha sido destruída. Depois daquele desastre de conversa, eu tomei uma decisão. Chega! Tive uma longa conversa com meu avô e meu tio naquela noite e todos concordamos. É melhor eu não voltar. Hoje é o dia em que eu oficialmente me mudo para a casa do meu avô. É estranho, sabe? Fazer uma mudança tão grande. Mas também parece certo, como se eu finalmente tivesse algum controle de volta sobre a minha vida. Também decidi que vou sair do estado para a faculdade depois que terminar o ensino médio. Só a ideia de começar de novo em um lugar novo é animadora. Minha tia tem sido incrível nisso tudo. Ela me disse que vai começar a mandar o dinheiro diretamente para mim, aquele que ela costumava dar para meu pai para os cuidados da minha irmã. Adivinha? Agora vai ser meu fundo para a faculdade. Meus pais ligaram algumas vezes desde aquela noite, mas se você está pensando que foi para se desculpar ou dizer que sentem minha falta, nada disso. Eles só queriam saber quando eu planejava voltar para casa. É como se eles nem tentassem entender por que eu precisei ir embora. Eu sei que isso vai ser uma grande mudança, e honestamente estou um pouco assustada. Mas ao mesmo tempo, sinto um peso saindo dos meus ombros. Finalmente estou tomando decisões por mim mesma, e há algo muito libertador nisso. Hoje é só o começo de algo novo, eu acho. Decidir não voltar para os meus pais foi difícil. Não vou mentir, tenho um desconforto no meu estômago. Mas no fundo, acho que vai passar com o tempo. O apoio que tenho recebido do resto da minha família tem sido incrível. É estranho, mesmo tendo tomado essa decisão grande, sentir todo esse amor e apoio torna tudo um pouco mais fácil de lidar. Mas sim, a dura verdade. Eu basicamente perdi meus pais nisso tudo. Essa realização machuca. É muito para processar, e às vezes eu me pego desejando que as coisas tivessem sido diferentes. Mas em meio a toda essa bagunça, eu percebi algo muito importante. Eu não odeio minha irmã. A raiva que eu achava que sentia por ela estava no lugar errado. Ela não tem culpa de como meus pais escolheram lidar com as coisas. Eu a amo mais do que consigo expressar, e odiá-la por algo que ela não controla foi errado em tantos níveis. Espero que um dia eu possa consertar isso. Por agora, porém, ir embora é o que eu preciso fazer por mim. É sobre encontrar meu próprio caminho, descobrir quem eu sou fora dessa situação toda. Vai ser uma jornada, mas estou pronta para isso. Muito obrigada a todos vocês. Eu queria poder responder cada um, mas meu almoço só dura 1 hora. Atualizo hoje à noite sobre como foi a mudança, mas até lá, obrigada. Quero dizer que o apoio de vocês tem sido incrível, e a bondade de vocês significa mais do que qualquer um poderia imaginar. A mudança foi surreal. Meu avô e meu tio estavam comigo o tempo todo, me ajudando a empacotar minha vida em caixas e sacolas. Pegamos tudo o que significava algo para mim, não esquecemos documentos importantes, como certidão de nascimento e carteira de seguro social. Parecia estranhamente oficial, como se eu estivesse juntando pedaços da minha vida antiga para começar uma nova. Meus pais quase não falaram. Meu pai saiu com minha irmã logo depois que cheguei, deixando só minha mãe nos observando empacotar. Ela não disse quase nada, só ficou ali no fundo. Foi constrangedor, tenso. Mas então, quando estávamos quase saindo, ela finalmente quebrou. Ela disse que me amava, que sentiria minha falta. Depois de dias de silêncio, aquelas palavras doeram diferente. Eu a abracei. Disse adeus. Foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Agora, sentada no meu novo quarto na casa do meu avô, fico revivendo aquele momento. Ela falou sério? Depois de tudo, é difícil saber, mas eu quero acreditar que sim. Por agora, tudo o que posso fazer é focar no que está pela frente. Talvez, com o tempo, eu e meus pais possamos encontrar um caminho de volta um para o outro. Obrigado por assistir. Se você ainda não se inscreveu, por favor faça isso, e aperte o sino de notificação, para ficar atualizado com mais chocantes histórias da vida real, que podem estar acontecendo ao seu redor.